Colossenses capítulo 1. Nós vimos a importância do que Deus nos ensina a respeito da honra, né? Mas eu quero ler com você, não vou ler todo o texto, quero ler só para lembrar que tudo começa reconhecendo quem Ele é, que tudo vem dEle. E Colossenses 1, versículo 16, diz assim, todos acharam? Todas? Porque nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Semana passada, quem nos acompanhou, a gente viu a importância de entender que toda honra começa da minha parte para com Deus, reconhecendo quem Deus é. Eu não consigo honrar ninguém e nem nada se eu não entender que o princípio de tudo é Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele deixa para nós princípios, registros, promessas na sua palavra de bênçãos para nós como filhos. E não só bênçãos, mas também muitas puxões de orelha. Nos ensinando a entender, nos ajudando a entender a importância de coisas tão profundas a respeito do seu reino. Tudo aquilo que Deus deixou registrado para vivermos aqui na terra é nos preparando para vivermos num reino invisível, que é o seu reino. Tudo começa aqui. E a honra é uma coisa que é muito importante para Deus e deve ser importante para mim e para você. Então, hoje nós vamos ver algumas honras que Deus deixou. Existem várias, né? Se fosse citar todas, a gente ia ficar aqui um mês todo estudando sobre tudo. Mas existe aqui, vou trazer algumas para vocês que são extremamente importantes para que vivamos bem aqui na Terra. Para que você seja abençoado, a sua descendência seja abençoada. E isso é importante para Deus. A primeira de todas é a autoridade governamental. Honrar, como diz o texto aqui, Ele está acima, Ele criou toda a autoridade. E Ele nos ensina a honrar as autoridades. Nós vivemos num país onde temos autoridades. Temos o presidente, temos governadores, temos prefeitos, temos temos governando sobre nós também e nos ajudando policiais, temos governos dentro da nossa própria casa, nossos pais, as quais Deus instituiu para a nossa proteção. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso, o quanto isso é importante para Deus. E eu quero convidar você a prestar muita atenção nisso, porque se Deus deixou registrado isso na sua palavra, é porque Ele deseja que isso faça parte da sua vida e que isso seja respeitado por você e estendido para a vida dos seus filhos, para que você prospere nessa terra e na que há de vir, que é o seu reino. Amém? Romanos, capítulo 13, nós vemos ali a primeira autoridade a qual Deus diz que nós devemos obedecer, que é Romanos, capítulo 13, de 1 a 7. Todos acharam? Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem
foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Aquele que assim procede, trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser os que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus e é agente da justiça para punir os que praticam o mal. Portanto, é necessário que sejam submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. É por isso que também vocês pagam impostos, pois autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Então, olha que coisa interessante. Se você prestar atenção, tudo está ligado. Uma coisa está ligada à outra. A honra dentro de casa vai ajudar você a ter honra fora de casa às autoridades, a honra a Deus, a honra aos pais, a honra às autoridades. E aqui ele traz uma coisa muito importante, que ele diz que nós devemos obedecer a toda e qualquer autoridade. Mas eu tenho então uma pergunta para fazer para você. E se a autoridade a qual está sobre nossa cabeça for uma autoridade corrupta? E se a autoridade que está sobre a nossa cabeça for uma autoridade maligna? E se a autoridade que estiver sobre a minha e a sua cabeça for uma autoridade que venha prejudicar demasiadamente a minha e a sua vida, ainda assim eu devo obediência a essa autoridade? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que nós devemos respeito e obediência a toda e qualquer autoridade, seja ela como for. Nós temos um grande exemplo disso na Bíblia, na própria época de Paulo, quando Nero governava. Nero era extremamente mau. Ele matava cristãos por puro prazer. E possivelmente Paulo tenha sido um deles. E Nero, ele era uma autoridade muito temida, não porque ele era uma pessoa que merecia honra, mas pela sua maldade. E Paulo ensinava todos aqueles que ouviam sobre o Evangelho, todos aqueles que aprendiam sobre Deus, todos aqueles que caminhavam com ele na pregação do Evangelho, a honrar, mesmo assim, a toda a autoridade. Nós temos um grande exemplo também disso na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele estava sendo procurado por Saul. Lembra que Saul perseguia Davi, queria matá-lo por ciúme, né? E Davi, um dia estava dentro de uma caverna, e Saul, voltando à procura dele, entrou na mesma caverna que Davi estava para fazer ali as suas necessidades, e Davi estava no fundo da caverna com todos os seus súditos ali, com os seus guerreiros. E a Bíblia diz que os aliados de Davi, os guerreiros de Davi, diziam assim para ele: hoje é o dia em que Deus entregou o rei Saul na sua mão para você fazer o que quiser com ele.
a Bíblia diz que Davi pegou a sua espada e, procurando não fazer barulho algum, cortou a ponta do manto de Davi. E a Bíblia diz que Davi tremeu. Davi sentiu um remorso muito grande porque ele cortou a ponta do manto de Saul. E ele disse aos seus soldados: longe de mim fazer mal ao ungido do Senhor. Mas Saul não era mais o ungido do Senhor. Deus havia tirado a unção de Saul. Deus havia tirado a unção de Saul pela sua desobediência. Mas Davi, no seu coração, ele tinha um princípio: a honra. Diz a Bíblia que Davi não matou Saul. E Deus estendeu a bênção sobre a vida de Davi por toda a obediência e temor que Davi tinha. E estendeu a vida do seu filho Salomão. E a Bíblia diz que lá em 1 Reis, capítulo 11, vamos dar um pulinho lá para 1 Reis, para você entender o tamanho da honra de Deus na vida de Davi, por ter sido um servo que honrava a Deus e a todos, por temor a Deus, honrava a todos aqueles que ele devia submissão. 1 Reis 11, versículo 11 e 12, aqui, simplificando, está um momento em que Salomão peca contra Deus, saiu dos caminhos do seu pai, como rei, se envolve com outras mulheres, fora de Israel, adora o Deus dessas mulheres, e Deus diz algo importante aqui para Salomão, diz assim: já que essa é a atitude, a partir do versículo 11, então o Senhor disse, já que essa é a atitude, a sua atitude, você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos que eu lhes ordenei, certamente lhes tirarei o reino e darei a um dos seus servos. Preste atenção aqui que Deus iria tirar o reino e não iria dar a nenhum dos filhos, mas sim a um dos servos dele. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver, por amor a Davi. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro, e lhe darei uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade a qual escolhi. Honra. 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 Davi tinha tudo nas mãos, naquele momento. Essa situação aqui não foi só por aquele momento em que ele não matou Saul. Mesmo Saul não merecendo reconhecimento nenhum, não havia nada em Saul que fizesse Deus aprovar o que ele fazia. Ele continuava como rei, fazia o que dava na telha, mas Deus já tinha decretado o fim de Saul, que seria. E já tinha tirado a unção de Saul e dado a Davi. Então, essa é um exemplo de que eu posso honrar, mesmo aquele governante que não merece honra nenhuma. Mas e se esse governante, ou qualquer governo sobre a minha vida, pode ser um chefe de trabalho, do meu trabalho, pode ser um líder, será que eu devo honrá-lo quando ele requer de mim que eu desobedeça os princípios da palavra de Deus? Será que mesmo assim eu devo honrar? A Bíblia diz que eu devo honrar toda a autoridade sobre minha vida. E aquelas que exigem de mim que eu desobedeça a um princípio de Deus? Sim ou não? Esse é o único motivo pelo qual
você deve mostrar que Deus merece a maior honra na sua vida. Só que tem um porém. Você tem que estar ciente da consequência. Eu vou trazer para você aqui alguns exemplos sobre isso. Vocês lembram das parteiras na época de Moisés? Vocês lembram ali quando Faraó mandou que matassem todos os meninos? E as parteiras, os meninos hebreus e as parteiras, por temor ao Deus dos hebreus, as parteiras se negaram a matar. E Faraó disse: por que essas crianças ainda estão vivas? Chamou as parteiras e pediu prestação de contas. E elas disseram: é porque as mulheres hebreias são tão fortes, tão vigorosas, que quando nós chegamos lá, elas já pariram sozinhas. Elas desobedeceram uma ordem. Outro exemplo. Raabe, quando os espiões entraram ali na sua casa. E Raabe, o governo sobre a cidade de Jericó, né, o rei, mandou que entrassem homens na casa de Raabe procurando os 2 espias. E Raabe os escondeu, porque Raabe reconheceu que naqueles 2 homens havia uma proteção divina, e que se ela entregasse aqueles homens, ela morreria junto com toda a cidade. E Raabe honrou o nome de um Deus a qual ela nem conhecia. Raabe protegeu aqueles 2 espias. E sabe o que aconteceu com Raabe? Alguém tem noção do que aconteceu com Raabe naquele período? Raabe entrou na linhagem de Jesus Cristo. Ela não era judia, mas Raabe foi a bisavó de Davi. Não, de Davi. Bisavó do pai de Davi, tataravó de Davi. Ela entrou na linhagem. Sabe onde está isso? Está lá em Mateus, consta. Ali em Mateus fala, Mateus 1:5. Vamos lá. Mateus 1. Diz lá assim, ó. Aqui está a genealogia de Jesus. Aí no versículo 5 diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe, era aquela prostituta que tinha protegido os 2 espias. E Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, bisavó de Davi. Porque ela honrou a Deus. Se vocês prestarem atenção nesse texto, Raabe não honrou os espias. Raabe honrou o rei, o Deus dos espias. E teve a bênção de serem poupada ela e toda a sua casa, e essa grande bênção de participar da genealogia de Jesus Cristo. Outro exemplo foi Pedro e João, quando foram presos, né? E ali as autoridades ameaçavam eles, dizendo: vocês estão proibidos, nós vamos soltar vocês, mas vocês estão proibidos de pregar no nome desse Deus, desse Jesus. E aí eles disseram: mais vale, julgue você, se mais vale obedecer a Deus ou a vocês. E eles continuaram falando do amor desse Deus. E sabe qual é o resultado disso? Está aí nas suas mãos, a palavra de Deus, os evangelhos. Daniel capítulo 6, fala ali que ele desobedeceu uma ordem do rei
de prostrar-se somente ao rei, e ele orava 3 vezes ao dia. E por conta disso, Daniel foi jogado na cova dos leões. E Deus o poupou. E o que aconteceu depois? O decreto do rei foi que todos adorassem ao Deus de Daniel. Então, esses são alguns exemplos que requer muita coragem. Todas essas pessoas tiveram muita coragem e a consciência de quem era Deus e de que elas mereciam e de que elas deveriam honrar primeiramente a Deus do que aos governantes. Mas enquanto esses governantes não te exigem, seja ele quem for, um chefe no trabalho, nosso presidente, ou quem quer que seja, não exija que você desonre o seu Deus, você deve a Ele honra. Esse é um grande exemplo. Agora, um outro exemplo disso foi quando Paulo ensinou a Timóteo a orar pelas autoridades. Então, além de você obedecer, a Bíblia te ensina a orar por elas. Está lá em Filipenses, em Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. E Paulo ensinava, mesmo diante de toda a perseguição, esse povo a honrar as autoridades, porque Paulo tinha plena consciência de que nossa cidadania não é nessa terra. Nós não somos daqui. Então, Paulo ensinava e dizia, não temam, vocês não são daqui. A cidadania de vocês não é aqui. Então, obedeçam a tudo que eles disserem. Então, primeiro, a autoridade governamental. Honra as autoridades governamentais. A segunda, que na verdade deveria ser a primeira antes da governamental, mas eu coloquei na segunda ordem aqui, é a autoridade paterna. Abram lá em Êxodo 20, 12. Autoridade aos pais. Na verdade, tudo começa Deus, meu lar e fora do meu lar. Se eu seguir esse princípio na minha vida, eu devo honra a Deus, eu devo honra aos meus pais, eu vou conseguir honrar qualquer autoridade fora da minha casa. Eu vou conseguir fazer isso. Êxodo 20, versículo 12. Diz assim, é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa e que a fim de que tenha na terra vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. Mandamento. Promessa. Viva vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. E, em consequência a isso, também Efésios, capítulo 6, vamos rapidinho lá para Efésios, capítulo 6, Paulo ensina isso. A igreja de Éfeso. Efésios 6, de 1 a 3, diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. Então, honrar aos pais. Mandamento, honra, respeito, obediência. Promessa, viver, ter uma vida longa e próspera. Não quer dizer que você vai ter somente uma vida longa, mas quer dizer que você vai ter uma vida próspera.
Honrar, queridos, especialmente os adolescentes e crianças, honrar não quer dizer apenas respeitar os pais. Honrar é olhar para o seu pai como uma autoridade, o cuidado de Deus para você. Uma autoridade ao qual você deve todo zelo e cuidado. Se você conseguir honrar os seus pais, você vai conseguir honrar qualquer outra autoridade na sua vida. Tudo começa dentro da sua casa. Honrar é servir. Quantas pessoas hoje, quantos lares, até mesmo os adolescentes, nós vemos adolescentes que não se importam, crianças que não são ensinadas a se importar com a necessidade dos seus pais. E eu quero dizer para você, pai e mãe, que isso é culpa sua. Porque se você não ensina o seu filho a se importar com a necessidade sua ou de qualquer outra pessoa dentro da sua casa, você está ensinando ele a ser uma pessoa que não insensível, que não tem sensibilidade com a necessidade dos outros. Então ensine o seu filho, sua filha, seja criança ou seja adolescente, a se importar com a necessidade do outro. Isso é honra. Isso é honra. Quando você dá tudo de mão beijada na mão do seu filho, você está ensinando a ele que ele é um rei. E que ele manda. Quando você não diz não para o seu filho, você está ensinando que ele é um rei. Que é ele quem manda. Quando você não põe limites para os seus filhos, você está ensinando que ele não precisa ser parado. Mais tarde, ele não vai obedecer nenhuma autoridade. Ele não vai se sujeitar a nenhuma autoridade. E o mais triste de tudo, ele não vai cuidar de você na sua velhice. Você pode escrever isso. Analise você, adolescente que está aqui, se você tem sensibilidade à necessidade dos seus pais. Até mesmo você adulto. Você tem sensibilidade à necessidade dos seus pais? Você observa se seus pais têm alguma necessidade, se estão precisando de alguma coisa? Você honra os seus pais? Honrar não é apenas obedecer. Honrar é cuidar. Honrar é amar. Isso é honrar. Se seu pai depender de você, na sua velhice, você vai conseguir cuidar dele? Eu tenho um exemplo muito forte que eu presenciei. Na verdade, não é da minha família, seria um tio, porque casou com a minha tia, irmã da minha mãe. E eram 3 filhos, o mais velho, né, uma mulher, que era do meio, se não me engano, e ele. O mais velho morreu, assassinado. A mãe ficou sozinha lá no Nordeste e o filho morando em São Paulo, os 2 filhos morando em São Paulo, a moça e ele trouxe, na verdade, a mãe para morar na mesma cidade que ele. E ele começou ali a cuidar da mãe. Só que teve um certo momento em que a mãe estava com Alzheimer. E aí exigiu estar mais perto. Então, ele fez uma casa para a mãe no fundo da casa dele. E ali ele começou a cuidar dela. Essa irmã não vinha visitar a mãe de maneira nenhuma. Ela morava a 3 horas da cidade da mãe. Ela não vinha ver a mãe. Ela não vinha ver. Ela vivia viajando, ela aposentada, ela e o marido, vivia viajando, passeando por tudo quanto era lado, e ela não vinha ver a mãe.
E essa mãe deles morreu de um ataque cardíaco, de repente, em casa. Do nada, deu um ataque fulminante e ela morreu. Aí ele avisou, ela veio para o velório. Chegou já tarde. Ficou no velório, ficou no enterro e se mandou. Voltou para a sua cidade. Lógico que o irmão chamou a atenção dela, né? Por não ter cuidado, por não estar perto da mãe. E nem fazer companhia para o irmão, para os dois chorarem juntos a perda dessa mãe. Ela não tinha sensibilidade nenhuma com a sua mãe. Eu não sei o que aconteceu lá atrás, na sua infância, se ela tinha alguma mágoa, alguma marca, eu não sei. Eu só sei que, passado algum tempo, e não muito tempo, essa mulher morreu de um ataque cardíaco fulminante. Morreu em casa. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os seus dias na terra que o Senhor te deu. Ela não viveu muito tempo, porque ela desonrou a sua mãe. É muito claro o que aconteceu na vida dela, porque a Bíblia descreveu a vida dela. Ela escolheu desonrar a sua mãe. Não estar perto na velhice. Não cuidar na velhice. Por mais que a sua mãe fosse uma pessoa difícil, enfim, não sei o que aconteceu na vida delas. Mas ela escolheu não honrar a sua mãe. E ela morreu cedo. Ela não desfrutou muito tempo da sua aposentadoria. Morreu cedo, infelizmente. Porque não obedeceu um princípio. E ela conhecia a palavra de Deus. Ela foi criada no Evangelho. Ela conhecia. Infelizmente. Né? Então, a Bíblia diz que eu tenho, aqui em Efésios, que eu tenho que obedecer aos meus pais, honrar os meus pais, porque isso é justo. É justo. Foi uma justiça estabelecida por Deus. Não é porque o meu pai e minha mãe merecem, mas é porque é uma justiça estabelecida por Deus. Honrar pai e mãe. O que esse texto está querendo dizer? Que se eu não honro, eu estou derramando sobre a minha cabeça e a cabeça da minha descendência a injustiça. Olha que coisa profunda. Eu estou derramando sobre a minha cabeça e a cabeça dos meus filhos a injustiça, quando eu não honro os meus pais. Mas aí você pode dizer, tá, mas eu não tive o amor do meu pai e da minha mãe. Eles não cuidaram de mim. Eu não fui criado com eles, não tenho apego a eles, não tenho essa sensibilidade de amor por eles, eu não tenho isso. O que prevalece sobre mim e sobre você é o mandamento e não o merecimento. O que prevalece sobre a minha e sobre a sua cabeça é um mandamento de honra e não o merecimento, se o seu pai ou sua mãe merece ou não. É isso que prevalece sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça e sobre a cabeça dos seus filhos. Para que tudo te corra bem, dias prósperos, dias abençoados, portas abertas. Aqui, quando ele diz que para que tudo te corra bem, quer dizer que Deus vai abrir portas que ninguém fecha para você. E vida longa, você vai ter o prazer de envelhecer. Você vai ter o prazer de ver os filhos dos seus filhos. Você vai ter o prazer de cuidar dos seus netos. Vida longa. Mas a Bíblia também traz um registro de um dano grande se eu não fizer isso. Está lá em Provérbios 20, 20. Vamos lá rapidamente para Provérbios 20, 20. Grave muito bem esse texto na sua Bíblia, para que você jamais se esqueça dele.
jovens, adolescentes, até mesmo você que está aqui, que está me ouvindo, que ainda tem pai e mãe vivo. Provérbios 20, 20. Aqui traz um texto, possivelmente para pessoas que foram marcados de uma maneira amarga por seus pais. E acontece muito, a gente vê isso todos os dias. Pais que largam, abandonam os filhos, ou que judiam dos filhos, né? Mas lembra que o mandamento é o que prevalece sobre mim e sobre a sua cabeça? Olha o que diz aqui. Provérbios 20, 20 diz assim: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Uau! A luz da sua vida se extinguirá. A luz da sua vida aqui é a esperança. Dias plenos, dias bons. A sua vida será uma perfeita escuridão. Você não vai enxergar um palmo na frente do seu nariz. Você não vai conseguir tomar decisões com discernimento, porque você não vai tê-los. Será tudo escuro na sua vida. É o que o texto está dizendo. E esse texto me fez lembrar do que Jesus disse lá em João 8, 12. Lembra? Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que está querendo dizer aqui? É que Jesus não caminhará com você. Sua vida será em uma repleta escuridão, se você amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. Tá, Fátima, mas o meu pai e minha mãe já morreram. E eu tenho a plena consciência de que eu não fiz isso. Eu não amei os meus pais. De que por um momento eu desejei realmente a morte dos meus pais pela maldade do coração deles. E agora? Não tem como voltar atrás. Tem. Você não tem como voltar atrás com eles presentes, amando-os, mas você tem como voltar atrás, reconhecendo o seu erro e confessando ao Senhor Deus e pedindo perdão. Redimindo isso, para que a sua geração não viva essa promessa aqui. Reconheça o pecado diante de Deus. Os seus pais não vão ouvir isso da sua boca, mas Deus vai. O único que pode te perdoar. Faça a remissão desse pecado com Deus. Confesse a Ele. Confesse a Ele. Quando eu honro, eu reconheço a posição de Deus. Eu reconheço a posição dos meus pais. E eu reconheço a minha posição. Eu estou na terceira posição. A minha honra aos meus pais leva a minha honra a Deus. A honra que eu tenho com Deus leva a honrar os meus pais e vice-versa. Um está ligado ao outro. Não tem como desligar. Se eu não consigo honrar os meus pais, que é alguém visível, eu não vou conseguir honrar a Deus. Foi um princípio que Deus estabeleceu para que eu consiga com alguém visível, palpável. Se eu não consigo fazer isso com eles, eu não consigo honrar a Deus. Não tem como. Isso é tão importante, tão verdadeiro com Deus, que está Malaquias. Tem um texto, é uma profecia que se cumpre em Lucas. O Antigo Testamento termina com essa profecia e já o inicia com o cumprimento dessa profecia. Malaquias capítulo 4, 6. Diz que viria... Abra lá, para você marcar na sua Bíblia. Malaquias 4, 6. Encerra o Antigo Testamento com essa profecia. E o interessante é que quando essa profecia é encerrada com esse texto, se você for perceber, não existiu profecia nenhuma mais. Deus se calou por 400 anos, até a vinda do Messias. Malaquias capítulo 4, versículo 6 diz assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos,
5 para você entender. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Caso contrário, eu castigarei a terra com maldição. Se o coração dos pais não se voltar, não se reconciliar com seus filhos, e o coração dos seus filhos não se reconciliar com seus pais, ele viria e traria maldição à terra. Mas se você prestar atenção no versículo 5, ele enviaria alguém, que ele chama aqui de profeta Elias, que não é o profeta Elias, é claro, né? Mas é o Espírito, o mesmo Espírito que estava em Elias, e essa promessa se cumpre lá em Lucas 1:17. Lucas 1, 17 diz, quando João Batista está falando ali da vinda de Jesus, ele diz assim, Lucas 16 e 17. 17. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. O que é esse povo preparado para o Senhor? Um povo preparado para a salvação. É isso que está dizendo aqui. Então, Deus fez isso. Isso é tão importante que Deus encerra uma profecia no Antigo Testamento e inicia o cumprimento, Jesus cumprindo isso. Ele viria reconciliar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Honra. Honra. Honra aos irmãos. Romanos 12, 10. Vamos lá para Romanos 12, 10. Então, honra aos pais, honra também aos meus irmãos. Há um texto na palavra de Deus que me ordena honrar os meus irmãos. Romanos 12, 10 diz assim: dediquem-se uns para com os outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Então a Bíblia me ensina que eu devo honrar o meu irmão. Honrar é reconhecimento. Eu honro reconhecendo, eu honro servindo, eu honro abençoando essa pessoa. Mas nem sempre isso é fácil, não é? Existem pessoas que a gente não tem vontade nenhuma de honrar. Né? Tem pessoas que pisam o nosso calo o tempo todo que a gente não tem vontade nenhuma de honrar. Mas Deus manda honrar. Então o mandamento está sobre minha cabeça. Não é sobre se a pessoa merece ou não. É sobre se eu obedeço ou não esse princípio. E a Bíblia que fala e dá a entender que eu tenho que amar. E se vocês perceberem, tudo que Deus nos manda fazer é sempre pelo lado mais difícil. Amar os nossos inimigos, amar os que nos perseguem, não é? É sempre pelo lado mais difícil. Porque é muito fácil eu amar quem me ama, é muito fácil eu servir quem me serve. E eu consigo honrar alguém quando eu não estou preso. Guarda bem isso. Presta bastante atenção nisso. Eu consigo honrar qualquer pessoa quando eu não estou preso a ela de uma maneira negativa ou dolorosa. Eu consigo honrar qualquer pessoa quando eu não consigo perdoar, eu estou presa a essa pessoa. Automaticamente eu não consigo honrar. E se essa pessoa é uma autoridade sobre mim? Se eu estiver presa negativamente a essa pessoa, eu vou ter dificuldade em honrar. Então, eu preciso entender que eu preciso ficar livre dessa pessoa.
Eu preciso ficar livre dela. Quando eu não estou preso à opinião de ninguém, quando eu não estou preso ao que a pessoa pensa sobre mim, que eu não estou preso ao que ela fez comigo, eu consigo honrar. Paulo é um grande exemplo disso. Ele deixou escrito, 1 Coríntios 9, 19, olha que coisa linda que Paulo diz aqui. 1 Coríntios 9, 19, Paulo diz o seguinte: porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. O que Paulo estava dizendo aqui é que ele não estava amarrado a ninguém. Ele não estava preso a ninguém. Então vamos pensar um pouquinho na vida de Paulo, antes dele encontrar Jesus? Paulo era preso a muita gente. Paulo era preso aos cristãos negativamente. Ele tinha ódio. Em nome de uma perseguição, em nome de um zelo, de uma religiosidade, Paulo queria matar os cristãos. Então, quando ele coloca aqui, embora eu seja livre de todos, Paulo tinha consciência de que Deus o libertou. O libertou, ajudando a perdoar, ajudando a entender o amor perdoador de Deus. Então eu consigo honrar uma pessoa quando eu não estou presa a ela. Se você tem alguém que te prende negativamente, seja por falta de perdão, seja por desejo de que você sabe que ela não te quer bem e quer o seu mal, não importa qual o motivo, se tem alguém que te prende, peça para Deus que te liberte dela. Peça para Deus que livre o seu coração dessa pessoa, que você consiga perdoá-la e que você consiga dar a ela uma demonstração de honra. Não uma demonstração de honra, mas que você de coração consiga honrar essa pessoa de alguma maneira. Honra aos irmãos. Se você conseguir fazer isso, se você conseguir honrar a ela com prazer, você está livre dela. Você está livre de querer a aprovação dela. Você está livre de desejar alguma coisa má dela, porque ela te fez alguma coisa má. Eu e você passamos por isso, é muito comum entre nós. Relacionamentos são os que mais nos machucam, mas também são os que mais nos afastam da vontade de Deus. Relacionamentos quebrados. É o que mais nos impede, muitas vezes, de ouvirmos Deus falar, de sabermos o propósito de Deus para a nossa vida. São os relacionamentos quebrados. E por que a Bíblia deixou registrado aqui que eu devo honrar o meu irmão? Porque é com ele que eu vou conviver eternamente no céu. Não pense você que você vai conviver no céu se você não perdoar. A Bíblia é bem clara. Jesus disse nos evangelhos: se eu não perdoo, eu não sou perdoado. E no céu só entram os perdoados. Não tem outro meio. Então, honrar o meu irmão. Peça para Deus trabalhar isso no seu coração, isso é muito importante. Deus, eu quero honrar esse meu irmão, mas eu quero fazer isso de coração. Eu quero honrar esse irmão. É difícil. Eu não tenho prazer nenhum nisso agora, mas peça para Deus trabalhar isso na sua vida. Você sabia que a honra, ela pode me trazer galardões? A honra pode trazer para mim e para você galardões. O que é galardão? Alguém sabe o que é galardão? Galardão é recompensa. Galardão é prêmio. Galardão é homenagem. Galardão é glória. Só que não vai ser aqui. Vai ser no céu. E a Bíblia tem um texto que a Bíblia descreve 3 tipos de honra, a qual eu e você vamos receber galardão se conseguirmos fazer isso. Mateus, capítulo 10,
Gente, esse texto é lindo. Mateus capítulo 10, de 40 a 42. Olha só, Deus disse isso para os discípulos, tá? Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa ou o galardão de um profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa ou o galardão de um justo. Quem recebe, e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, já imaginou você receber um galardão de profeta? Temos profeta hoje? Nesse tempo, nós temos profeta? Sim ou não? Temos. Os pastores são profeta. Profeta, aquele que ensina, aquele que corrige o caminho das suas ovelhas, aquele que está batalhando, lutando pelas suas ovelhas. Ele é um profeta. A Bíblia diz que ele merece a sua honra. Se você conseguir honrá-lo, você receberá no céu a honra de um profeta. Você já pensou pensa aí, como que deve ser a honra de um profeta? No céu, como será que deve ser a honra de um profeta? Eu imagino que deve ser belíssima. Aqui eu estou falando de um profeta, não aquele bíblico, tá? Não aqueles que dão profetadas por aí. Aquele profeta bíblico, que da palavra de Deus mesmo, que honra a palavra de Deus. Que hoje nós estamos vendo, infelizmente, muitos pastores distorcendo a palavra de Deus. Enfim. Mas a Bíblia diz que se eu honrar, como eu posso honrar um pastor? Além de obedecer, é cuidar dele, ouvi-lo, presenteá-lo, dar o melhor lugar à mesa. É uma honra. Isso você deve fazer também com seus irmãos, com qualquer pessoa, com seus pais. Abrir uma porta para passar, dar um lugar à mesa, presentear, zelar, cuidar. Isso é honrar. Quando eu honro, quando eu reconheço alguém justo, eu pratico justiça com aquela pessoa. A Bíblia disse que eu recebo o galardão de um justo. Quando eu supro a necessidade de um pequenino, somente porque que é pequenino, servo do Eterno, eu não perco a minha recompensa. Isso aqui é uma promessa que você tem que engolir, mastigar, viver e ensinar aos seus filhos. Honra, o princípio da honra. Você sabia que esse princípio da honra, se você vive e ensinar para os seus filhos, as bênçãos grandiosas, profundas de Deus estará sobre a cabeça dos seus filhos. Porque você ensinou ele a honrar. E por último, ou penúltimo, mas que é bem curto, que todos sabem, é a honra ao casamento. A Bíblia diz lá em Hebreus 13:4 que eu tenho que honrar a minha aliança matrimonial, o meu leito matrimonial. A Bíblia me ensina a honrar isso. E sabe que algumas pessoas acham que honrar a aliança, a minha aliança com uma outra pessoa, é apenas não trair ela, é não cometer adultério. Não é só isso. Eu honro o meu marido
quando eu cuido dele. Eu honro meu marido quando eu procuro o bem-estar dele. Eu honro o meu marido quando eu me preocupo com a vida espiritual do meu marido. Honrar a minha aliança, a aliança que eu fiz diante de Deus com o meu cônjuge. É isso que Deus deseja, porque se um lar for firmado na honra, estabelecido na honra, se o meu casamento for estabelecido na honra, os meus filhos terão casamentos abençoados. Porque o meu casamento é um espelho para os meus filhos. Então eu tenho que entender que eu honro o meu leito, o meu matrimônio, quando eu o santifico. E também quando eu cuido do meu cônjuge. Vocês já viram aqueles esposos e as esposas que não estão nem aí se o marido sai todo relaxado em casa, né, mal vestido, né? O meu esposo é a prova disso. Se eu pedir para ele aqui na frente, para ele confirmar, eu tenho certeza que ele vai confirmar. Quando eu vejo que ele vai num lugar, que ele sai para um lugar e que às vezes ele não teve muito tempo, né, nem reparou às vezes a roupa que ele está indo, eu falo, amor, para o lugar que você está indo, essa roupa não está combinando. Porque eu cuido do meu esposo. Eu tenho prazer em vê-lo bem. Você já viu aquele marido que não se preocupa com o bem-estar da sua esposa? A sua esposa está ali engordando, né? Está ali comendo demais. O meu esposo vive me pegando no meu pé em relação a isso. Eu também sou testemunha de que ele me cobra, né? Amor, ele sempre coloca com todo amor e carinho, nós precisamos correr. Quando ele diz nós precisamos correr, ele quer dizer que eu estou acima do meu peso, visivelmente. Isso é zelo, isso é honra. Honrar a aliança que eu tenho com meu marido, cuidado, o zelo com meu marido. O meu casamento está preparando o casamento dos meus filhos. Só escutei 2 amém. O meu casamento está preparando o casamento dos meus filhos. É um espelho. Qual é o filho que não vai desejar ter um casamento cujos pais são fiéis um ao outro? É visível o amor, é visível o carinho, é visível o cuidado. Qual é o filho que não vai querer ter? Eu falo para o meu filho mais velho, eu falo, olha, já ensino desde o mais velho, pequeno, eu falo, meu filho, não é porque você é homem não, mas a sua esposa vai ter que ter um papo comigo antes de você casar. Se eu perceber que é uma pessoa relaxada, que é uma pessoa que não honra a Deus, que não está nem aí para você, eu sou a primeira a se opor. Eu sou a primeira a se opor. Porque a minha honra com o meu esposo é nítido no meu cuidado com ele. Porque eu amo, eu cuido da minha aliança, eu respeito essa aliança que eu tenho com ele. Então, eu zelo por ele. E, para finalizar, algo que é muito forte, que você risque aí na sua Bíblia de todas as maneiras possíveis, para que você jamais esqueça. Honrar as primícias de Deus. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Isso é um princípio bíblico. Jovens, adolescentes que estão iniciando aí a sua vida de trabalho, ou ainda vão trabalhar, vão se formar. Você que trabalha e recebe o seu salário, olhe, preste atenção nesse princípio bíblico. Provérbios, capítulo 3, 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Consequência: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão
de vinho. Amém? O que são as primícias? Os primeiros frutos. E eu estava estudando bastante sobre isso e eu vi uma coisa muito linda, muito preciosa, do motivo pelo qual Deus estabeleceu este princípio. O porquê honrar as primícias, honrar os primeiros frutos. Porque se eu honrar a Deus, devolvendo a Ele, dando oferta das primícias, aqui está falando da terra, tá, gente? Deus estabeleceu isso aqui para homens e mulheres que trabalhavam com plantações. Preste atenção aqui, não deixa Deus tirar a sua atenção. Ou melhor, não deixa outras coisas tirar a atenção de Deus. Eu honro a Deus com as primícias. Aqui ele estava falando sobre a terra, porque era assim que eles faziam. Eles plantavam e colhiam. E Deus disse, honre a Deus com o seu primeiro fruto. O primeiro fruto. E se você, quem faz discipulado, já passou por essa lição, sabe que Deus manda. Tinha uma ordenança de que nos primeiros anos a terra deveria descansar. Nenhuma colheita deveria ser feita. A terra deveria descansar. Para quê? Para que produzissem mais frutos. Mas aqui, Deus mandou honrar a Ele com as primícias do meu salário, de algo do meu trabalho. Porque eu tenho que reconhecer, que foi o primeiro texto que nós lemos lá atrás, que tudo vem dEle. Tudo é para Ele. Então, quando eu reconheço que tudo vem de Deus, e que Ele está me dando aquilo, eu não tenho nada mais melhor a fazer do que não seja honrar, devolver para Ele aquilo que é dele. Uma vez, eu vi uma mulher de Deus pregando sobre o dízimo. E aí ela disse uma verdade. Sabe o que é o dízimo para você? Nada mais é do que você pegar o seu pai, você pegar o dinheiro do seu pai para comprar um presente no Dia dos Pais para ele. Você que ainda não trabalha. Não é isso que a gente faz? Né? Vai lá na mãe, o que eu vou dar de presente Dia dos Pais para o meu pai? Aí vai lá a mãe, dá um jeitinho, né? E dá um troquinho para o filho ir lá comprar um presente no Dia dos Pais. O meu dízimo, para Deus, nada mais é do que isso. É algo que Ele já me dá e que eu uso para devolver para Ele. É isso. E esse princípio das primícias é o reconhecer que Ele merece o primeiro lugar, que Ele é o primeiro, que Ele fez brotar a terra, Ele me deu, Ele é digno. Eu o honro com as primícias, com tudo que Ele merece. E outra coisa importante, preste atenção aqui. É que Deus está me prometendo, quando eu sei que isso é um princípio e eu obedeço, Deus está me protegendo da ganância. Deus está me protegendo da avareza. O que é a avareza? A avareza é a vontade excessiva de acumular bens para mim mesmo. Então, Deus está me protegendo o meu coração de ser uma pessoa avarenta, porque eu não estou me importando de onde veio aquilo, de onde veio o meu trabalho. Então, o que eu mais quero é quando eu pego o meu dinheiro, é para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus precisa do seu reconhecimento. Aliás, Ele não precisa, você precisa reconhecer. Porque isso traz bênçãos sobre a sua vida. Se você não reconhece que Deus está diante de tudo na sua vida, você é um pobre coitado. E a avareza, ela me faz colocar Deus em segundo plano na minha vida.
A avareza é como um abismo chama outro abismo. Ela traz para a minha vida uma série de outros pecados, como mentira, ganância, prostituição, idolatria. Eu começo a idolatrar o meu dinheiro. Eu não vivo sem ele. Eu corro, sou para ganhar o meu dinheiro. E não divido ele com ninguém. Eu estou idolatrando. A mesquinharia. Sabe o que é mesquinharia? É aquela pessoa que não divide nada de si com ninguém. Nada. Aquela pessoa mesquinha. Já viu aquela pessoa mesquinha que para você tirar R$1 da mão dele, dá um suador danado. Uma pessoa mesquinha. Não pense, você que é mesquinho, que você receberá nada de Deus. Porque tudo que Deus nos dá é para os outros, lembra? Eu sou um canal. Eu sou um canal. E até mesmo o homicídio. Nós estamos aí vendo aquela situação daquela pastora que matou o seu próprio marido por dinheiro. Gente, é marido, era dela. É dela. Tudo dela. Era casada com ele. A ganância era tanta que ela não queria que ele ficasse com nada. E fez um estrago tremendo na família, nos filhos. Envolveu filhos. Enfim, fez um estrago tremendo. O que é isso? Ganância. A ganância traz um abismo sobre a minha vida. E Deus quer me poupar disso. Deus estabeleceu o princípio da honra às primícias, da honra a devolver a Ele daquilo que Ele me dá, para que eu não caia nesse erro da ganância, da mesquinharia. O exemplo disso é aquele jovem rico. Lembra aquele jovem rico que se encontrou com Jesus? Né? E aí, ele disse: o que eu preciso para herdar o reino? Aí Jesus foi falando ali os mandamentos. Ele disse: Jesus, eu já faço tudo isso. Aí Jesus olhou para o coração dele. Jesus viu o coração daquele jovem e disse: falta apenas uma coisa. Vende tudo o que você tem e dê aos pobres. E a Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu, virou as costas e saiu. Porque ele idolatrava o seu dinheiro. Ele preferiu a condenação. Com aquela atitude dele, ele já disse que ele preferia a condenação do que a salvação, do que abençoar outras pessoas, do que seguir a Cristo. Não existe nenhum outro caminho para seguir a Cristo, se não é abrir mão de você mesmo, da sua vida, dos seus bens. Não tem outro caminho. Gente, esses princípios aqui é a proteção de Deus para mim e para você, sabia disso? É a proteção de Deus para mim e para você. Porque eu não vou entrar no céu se eu não honrar a Deus em primeiro lugar. Se eu não entender que o princípio de honra é minha para com Deus. Ali, Ele estabeleceu o governo, Ele estabeleceu os meus pais, Ele estabeleceu os meus irmãos, Ele estabeleceu os meus bens para me ajudar, me exercitar a honrar aquilo que pode me fazer, me segurar no pecado, em mim mesmo. Se você perceber todos esses princípios de honra aqui, é tudo tirando de mim e dando para alguém. Honra. Você será honrado no céu, se você aprender a honrar na terra. Você acredita nisso? Então, preste atenção, porque de hoje em diante, se você não sabia disso, agora você sabe. E a Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, o que acontece? Peca. Agora você sabe. Não está ignorante contra esse assunto da honra. E perceba que eu tenho certeza que Deus vai te dar testes de honra.
Deus vai te dar testes de honra. Deus vai testar se você vai conseguir honrar. Ele vai colocar pessoas na sua vida para você honrar. Faça isso com prazer. Faça isso com prazer. Honre. Honre com prazer. Você está trazendo bênção sobre você e sobre a sua descendência. Seja como a igreja de Atos. A igreja de Atos, ela não nada. A Bíblia diz que a igreja de Atos 2, nada era os membros, nenhum deles. Tudo era comum entre todos, nada era para si próprio. Eles dividiam. Quando eles viam alguma família passando por necessidade, eles vendiam algo que era deles, juntavam e abençoavam aquela pessoa. Honra. O princípio da honra. Se tem alguém que nessa noite Deus trouxe a sua memória que você precisa honrar, não demore. Não demore. Entenda, Deus, eu quero honrar essa pessoa. Eu quero abençoar essa pessoa. Eu quero servir essa pessoa. Mas porque o Senhor derramou sobre minha cabeça, o poder da honra já está sobre você. Tudo que Deus colocou aqui na Bíblia não é que Ele vai te dar um dia. Já está disponível para você. Já está disponível. Já está nas suas mãos. Eu tinha uma pessoa que eu até testemunhei já aqui, uma pessoa que trabalhava comigo, que fazia questão de ser mal querida por mim. Ela era uma pessoa que ela me perseguia até o último, todos os dias. E eu disse, Deus, eu não posso deixar de amar essa pessoa, mas como é que eu vou amar? E Deus usou uma pregação do nosso querido pastor, uma igreja em São Paulo. E exatamente na semana que eu fiz essa oração, o pastor pregou sobre amar os nossos inimigos. E uma das coisas que esse pastor ensinou e que eu pratiquei e dá resultado, porque é bíblico, é orar. Orar pelos vossos inimigos. Eu comecei a orar por essa menina. Eu comecei a orar. E eu me lembro até hoje da minha primeira oração. Deus, eu não quero nem falar o nome dessa pessoa. Mas eu sei que eu tenho que orar por ela porque eu quero amar. Então Deus vê a disposição do seu coração. Eu quero amar. E eu comecei a orar por ela. Passou de um mês. Eu estava amando essa menina. Quando Deus me fez perceber que eu já estava amando essa menina, Deus me fez sentar com ela. E Deus me disse assim, você vai honrar essa menina. Você vai preparar lanche durante toda a semana para você e para ela. E você vai sentar com ela no momento do café. Eu falava, mas nós nos lanchamos no mesmo horário. Nós não lanchamos no mesmo horário. Eu tenho que cuidar de uma turma, aí eu trocava com ela. Aí, na hora do meu lanche, ela ficava cuidando daquela turma para eu ir lanchar. Então, a gente nunca se encontrava na hora do lanche. E Deus deu essa ordem, prepare o lanche. E Deus cuidou que durante toda aquela semana, os professores não saíram por algum motivo para lanchar. Então, não precisou nem de mim, nem dela. Nós duas conseguimos lanchar a semana inteirinha juntas. Eu pude honrá-la. E eu agradeço muito a Deus por isso. Porque eu ouvi aquela pregação. Porque eu absorvi aquilo. Desejei viver. No meu coração tinha um desejo muito grande de amar aquela menina. Porque eu sabia que se eu não amasse, eu não tinha o perdão de Deus. E eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu fiz um lanche bem caprichado, um sanduba bem caprichado. Ela abriu assim, com todo medo, né? Que desconfiada, né? E eu falei assim, não, eu trouxe para você, pode comer. E aí eu sentei do lado dela e comi primeiro o meu.
para ela ver que não tinha nada de anormal naquele lanche, que era igualzinho dela, e comemos. Passado 1 mês e meio, aquela menina começou a abrir o coração dela para mim. E eu pude perceber que o que ela tinha no coração não era nada contra mim, era contra ela mesma. Marcas dolorosas, feridas profundas, de que ela simplesmente refletia em quem estava perto. Ela refletia em pessoas que eram uma ameaça para ela. Eu fui para o setor dela, num setor que só ela dominava, então automaticamente eu era uma ameaça para ela. E eu pude compactuar de muitas coisas com aquela menina, ouvi-la. E quando Deus nos chamou para o sul, essa menina, ela tinha sido demitida já do colégio. E ela foi ao colégio para se despedir de mim, quando ela soube que eu estava vindo embora. Honra. Honra.